E aí, gurizada, tudo certo? Trouxe aqui hoje mais um exercício e um exercício até bem parecido com o que eu já mostrei, que até sugeri. E na verdade hoje eu quero mostrar o exercício, mas além disso quero mostrar para vocês como algumas diferenças pequenas nos exercícios fazem diferenças muito grandes no comportamento dos jogadores e muito grandes na equipe. E depois a gente deixa passar esses detalhes e não aproveita tanto quanto deveria cada exercício. Sempre que eu falo de um exercício feito por outra pessoa, não quero dizer nunca que está errado, não é isso, não é esse o objetivo, mas o que eu faria para, na minha opinião, aproveitar um pouco mais do exercício. Então, eu acho que aqui vou trazer um debate para a gente refletir um pouco sobre isso e depois, quando cada um for colocar na sua prática, que consiga perceber esses detalhes e o quanto isso faz diferença e o quanto pequenas alterações, pequenas regras e pequenas escolhas ali que a gente faz para montar um exercício alteram bastante o exercício e fazem a gente ter uma equipe que joga mais ou não tanto assim. Então, primeiro, o exercício muito bom, eu gostei de ver, achei bem jogado e tudo. Eu faria aqui umas pequenas alterações e vou mostrar para vocês por quê, qual é a lógica que está por trás disso, que eu acho que é o principal ponto aqui hoje. Então, explicando o exercício primeiro, antes da gente chegar ali em como ele aconteceu de fato, foi escolhido mais ou menos esse espaço aqui para ser feito o exercício, foi mais ou menos isso. E nessa zona do campo e tal, enfim, já entramos nesse debate de zonas do campo, de por que fazer aqui. Mas o exercício é esse aqui. É um goleiro. Os dois goleiros jogam juntos, tá? Mas jogam pro mesmo time. Mas vou explicar. Goleiro mais os quatro azuis, podendo usar esses dois coringas junto com esse goleiro. Então eles ficam tendo uma posse de bola livre, onde eles ficam circulando a bola entre eles e mantendo a posse da bola. Então o objetivo dessa equipe azul é manter a posse da bola e da equipe branca, que aqui está representada por esses verdes, é roubar a posse da bola e fazer gol. No momento que a equipe branca, que é a equipe verde, né, rouba a posse da bola e tenta fazer o gol, os coringas não fazem nada. Então essas são as alterações. Diferenças de regras em relação ao que eu falei. Aqui eu usava um jogador no meio, que é da equipe azul, portanto defende também com a equipe azul. E aqui eles colocaram dois jogadores de laranja, nesse caso, esse e esse, como coringas, e que não defendem junto com a equipe azul. Mas que, imagino eu, que simula uma equipe que joga com dois volantes, aqui. Essa é uma diferença que depende de como cada treinador quer jogar. Poderia colocar aqui dois, se quisesse jogar com dois volantes. No meu caso, eu queria jogar com um só. Então, tinha um jogador que tinha característica específica para jogar sozinho e era muito bom jogando sozinho. Um cara que ajudava muito a equipe, fazia todo mundo ser melhor mesmo. Então, deixava sozinho. Mas aqui eu imagino eu que esse treinador queira usar dois, e então por isso ele colocou dois. Outra diferença de regra é, no exercício que eu sugeri, a equipe azul tinha o objetivo de circular aqui para chegar desse outro lado. Então tinha esse objetivo, eu quero chegar lá. E no momento que eu cheguei aqui, eu quero chegar aqui. Aqui não, aqui eles só ficavam circulando, só circulando. Eles só queriam sair daquele problema, mesmo sem ter essa intenção tão clara de como sair desse problema e por que sair desse problema dessa forma. Então as diferenças são essas. Eu vou botar aqui o vídeo para a gente dar uma olhada mais ou menos no exercício. Então eles circulam a bola, a equipe azul está circulando a bola, pode usar esses dois coringas, os outros jogadores ficam abertos lá, eles conseguem circular de alguma forma, aqui erram o passe, a equipe verde rouba a bola e tenta uma situação de gol, os dois coringas não participam nessa fase ofensiva, e depois o azul retoma a bola, volta a usar os dois coringas e mantém essa circulação. Então o trabalho é esse, eles ficam tocando a bola, dá para ver que é uma equipe que consegue circular a bola rápida, até aqui um erro de escolha do goleiro, acredito eu que ele poderia ter usado um passe mais aqui no meio campo, mas enfim, escolheu ali, foi uma coisa que acontece normalmente, já se colocou uma bola para o atacante e ele finalizou. Então, no erro, né, a bola sai, o treinador já colocou a bola na equipe que ganhou a posse da bola, já finalizou, fez o gol, segue o jogo. Então, um exercício muito dinâmico, não pararam, fizeram bem dessa parte, um exercício que não param nunca, né, e que tem essas características. Então, vamos lá, vamos falar aqui do que eu acho dessas diferenças e o que eu acho que isso traz para o jogo, qual é a diferença que isso tem e por que eu decidi fazer um exercício dessa forma e não dessa, por exemplo.
Eu sou um cara que acho que a gente tem que tentar explorar no mínimo detalhe o exercício para tentar ser o mais preciso possível com o exercício para conseguir colocar um exercício que vai direcionar exatamente como a gente quer que a equipe jogue. Então, por que eu escolhi um assim e não um assim? A diferença é muito pequena, que eles podem circular o tempo inteiro, aqui eles têm 2 coringas e os coringas não participam da fase defensiva. São basicamente essas diferenças. Por que eu optei por uma e não por outra? Acredito eu que quando eu coloco uma equipe, eu quero sair jogando, e sair jogando é progredir. Se eu quero progredir, eu tenho que colocar um objetivo de progressão. Senão eles não vão entender. Senão eles podem ficar tocando a bola aqui sem progredir, mas eles não estão perdendo a posse da bola, está sendo bom. Não está sendo bom, porque eu não quero passar esse tempo todo na defesa, não quero que a equipe fique ali, eu quero que a equipe passe por ali para conseguir chegar nos outros jogadores. Então tá aqui o primeiro ponto, por que eu coloquei essa regra de chegar mais ou menos nessa zona do campo e não só ficar circulando a bola por circular. Porque eu acredito que a posse não é só pela posse, não é porque eu quero aumentar de 50 para 70, para 60% de posse de bola. Não é por isso, é porque eu quero fazer a bola chegar nos meias e nos atacantes mais qualificada para que eles possam melhorar essa sequência e a gente consiga criar uma oportunidade de gol. É isso que eu quero com a posse da bola, eu não quero ficar só tocando a bola. Então, nesse caso, eu escolhi essa regra por isso, porque eu quero que a equipe entenda o quanto é importante a gente conseguir progredir bem, porque progredir bem vai nos fazer conseguir criar muita situação ofensiva, muita chance de gol, muita oportunidade de gol, e quanto mais oportunidade de gol a gente gera, mais provável é da nossa equipe conseguir fazer um gol. Então, esses são os objetivos que eu tenho nessa fase, nesse momento, nessas situações, e é isso que eu quero que a equipe faça, então eu tenho que colocar isso nos exercícios. Como eles não colocaram, eu acredito que muitas vezes o jogador pode ficar circulando aqui sem o objetivo de progredir. Além disso, se o objetivo é só circular, os jogadores não vão ocupar necessariamente posições para fazer a bola progredir. Não vão fazer isso. Por que não vão fazer isso? Vou botar aqui um exemplo. Porque não é a regra, não é necessário fazer isso. E se não é necessário, por exemplo, esse jogador aqui, ó, recebe essa bola aqui, ele é um volante, vamos imaginar, né? Imagino eu não vi a escalação, não consegui entender. Até coloquei aqui que eu não consegui ver quem são os jogadores, porque eu não conheço. Esse jogador ficaria aqui para que o goleiro recebesse essa bola e passasse a bola para ele. Então ele aqui ocuparia uma posição para progressão e conseguiria já perfilar o corpo para receber a bola e já colocar lá do outro lado, porque progredir é o que dá o ponto e ele está tentando conquistar o ponto. Então acredito eu que colocando essa regra teria essa diferença e os jogadores teriam. Eu forço o jogador a pensar em como fazer isso, porque a regra obriga ele a pensar nisso porque ele está querendo ganhar. Ele está querendo ser, e eu parto do princípio que os jogadores são competitivos, que eles querem ganhar. Então essa regra eu acredito que direcionaria muito o exercício nesse sentido. Outro ponto que eu acho importante a gente falar: 2 coringas, ou aqui tem um, mas vamos colocar como se fossem 2. Vamos igualar numericamente. 2 jogadores aqui como se fossem 2 volantes, ou um, enfim, ou um coringa. Qual é a diferença do coringa para um jogador da equipe? Quando eles perdem a posse da bola, esse jogador não está defendendo. Só que eu quero que a equipe entenda que vai ter um jogador aqui. E quando ele perder a posse da bola, ele tem que defender. Então esses 2 jogadores, eles têm que pensar nisso. Porque muitas vezes a equipe perde a bola com eles e eles não têm o que fazer e o jogador finaliza direto, mas muitas vezes a bola é perdida aqui. E aí esse jogador está se acostumando a não fechar. Ou seja, ele está pensando só em atacar. Quando ele perde a posse da bola, ele não tem preocupação nenhuma em defender. Ou seja, ele vai ocupar posições que, se ele perder a posse da bola, ele pode não conseguir chegar lá, porque não faz diferença mesmo. Ele não vai poder chegar lá, ele não vai poder defender. Então eu acredito que esses jogadores têm que ter o compromisso de, se perder a posse da bola, tem que defender. Porque daí eles vão adotar posições, vão adotar comportamentos, vão adotar uma postura perante ao risco diferente, porque eles têm que defender. Porque eles são punidos quando perdem, porque eles fazem parte dessa equipe. E eles vão conseguir, muitas vezes, ocupar linhas de passe que eles têm a opção de dar sequência ofensiva, mas ao mesmo tempo eles já sabem que, se eles perderem a posse da bola, eles já estão iniciando uma fase defensiva para conseguir impedir o adversário de fazer gol. Então eu acredito que são pequenos detalhes que já alteram muito o exercício e podem nos trazer resultados melhores ou não tão bons no jogo, porque esses pequenos detalhes são repetidos muitas vezes e acabam construindo na cabeça do jogador um conhecimento diferente daquele que a gente pretendia.
Então hoje eu queria trazer muito mais esse debate, quero que vocês entendam que o que eu quero dizer aqui é que é importante a gente se preocupar com detalhes pequenos dentro dos exercícios, porque quando a gente consegue se preocupar com isso, entender isso e conseguir usar isso a nosso favor, a gente está sempre qualificando a equipe nos detalhes. Tá sempre, e esses detalhes fazem muita diferença. Está sempre fazendo a equipe progredir nesse sentido. Está conseguindo entender como é que a gente aproveita tudo do exercício. E isso vai nos fazer progredir muito mais, logicamente. O mesmo exercício, ele tendo um detalhe que melhora mais ou que não melhora mais, se a gente conseguir aproveitar bem esse exercício, a gente vai estar progredindo mais a nossa equipe com o mesmo tempo que a gente tem. Então, às vezes, o treinador tem muito pouco tempo, é uma reclamação dos treinadores, mas nesse muito pouco tempo consegue fazer muita coisa e consegue melhorar muito a equipe. Então, esse é o recado de hoje. Os detalhes dos exercícios são importantes e a gente precisa estar atento a eles. Então, vamos para o próximo.